Boa noite a todos, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a essa casa de estudo, de consolo, em que buscamos, com os ensinamentos da doutrina espírita, nos aprimorar e, quem sabe, acelerar a nossa evolução. Hoje nós trazemos um tema do Evangelho, segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora, os obreiros do Senhor, item 5. E para que possamos entrar em harmonia com o tema da noite, eu selecionei uma mensagem de Caibar Schutel em seu livro O Espírito de Verdade. Seja voluntário. Seja voluntário na evangelização infantil. Não aguarde convite para contribuir em favor da Boa Nova no coração das crianças. Auxilie a plantação do futuro. Seja voluntário no culto do Evangelho. Não espere a participação de todos os companheiros do lar para iniciá-lo. Se precisar, faça sozinho. Seja voluntário no tempo espírita. Não aguarde ser eleito diretor para cooperar. Colabore sem impor condições em algum setor, hoje mesmo. Seja voluntário no estudo edificante. Não espere que os outros lhe chamem a atenção. Estude por conta própria. Seja voluntário na mediunidade. Não aguarde o desenvolvimento mediúnico sistematicamente sentado à mesa de sessões. Procure a convivência dos espíritos superiores, amparando os infelizes. Seja voluntário na assistência social. Não espere que lhe venham puxar o paletó rogando auxílio. Busque os irmãos necessitados e ajude como puder. Seja voluntário na propaganda libertadora. Não aguarde riqueza para divulgar os princípios da fé. Dissemine desde já livros e publicações doutrinárias. Seja voluntário na imprensa espírita. Não espere de braços cruzados a cobrança da assinatura. Envie o seu concurso, ainda que modesto, dentro das suas possibilidades. Sim, meu amigo, não se sinta realizado. Cultive espontaneidade nas tarefas do bem. A sementeira é grande e os trabalhadores são poucos. Vivemos os tempos da renovação fundamental. Atravessemos, portanto, em serviço o limiar da era do Espírito. Ressoam os clarins da convocação geral para as fileiras do Espiritismo. Há mobilização de todos. Cada qual pode servir a seu modo. Aliste-se enquanto você se encontra válido. Assuma iniciativa própria. Apresente-se em alguma frente de atividade renovadora e sirva sem descansar. Quase sempre, espírita-se em serviço e alma a caminho de tenebrosos labirintos do umbral. Quase sempre, espírita-se em serviço é alma a caminho de tenebrosos labirintos do umbral. Seja voluntário na seara de Jesus, nosso Mestre e Senhor. Companheiros, companheiras, vamos então buscar agora uma tranquilidade, olhando nesse jardim maravilhoso de tulipas, procurando repousar a nossa mente, esquecer as notícias tristes do cotidiano,
possamos agora unir em pensamento e irmandade em nome do nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, rogando também e agradecendo a assistência dos espíritos superiores, da espiritualidade amiga que trabalha nesta casa, que possamos também receber aqui com muita alegria irmãos desencarnados do plano espiritual, que assim como nós precisam do bálsamo, do consolo das lições do Evangelho, da orientação doutrinária, para que possamos galgar degraus mais altos em nossa evolução. Que a paz do Mestre Jesus e que possamos sair daqui um pouco melhor do que aqui entramos. Graças a Deus. Pois bem, os trabalhadores da última hora, item 5, os obreiros do Senhor. Essa é uma passagem evangélica que a gente já trouxe diversas vezes e eu gosto muito dela, porque ela é muito intrigante. E como toda a parábola, ela tem uma interpretação oculta. Jesus usava de parábolas para seus ensinamentos, lições do cotidiano. Muitas das vezes ele não era direto. Ele dava uma volta, contava uma história e essa história tinha um fundo moral. Assim ele conseguia fixar melhor os ensinamentos no povo da época. É claro que o cotidiano das coisas dos tempos de Jesus, as culturas, daquela época eram diferentes dos dias atuais. Então, nós temos às vezes dificuldade em compreender algumas parábolas. Essa parábola dos trabalhadores da vinha, a gente tem que recorrer, se nós lermos ela ao pé da letra, ela acaba sendo um pouco vazia ou contraditória ou controversa. Então nós vamos recorrer a 2 livros que destrincham essa parábola num ensinamento aí mais claro para os dias de hoje. Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel, e as parábolas de Jesus segundo a doutrina espírita da nossa companheira Dharma Lúcia. A videira, a uva, assim como o figo, assim como diversas outras, as tâmaras, são frutos simbólicos muito utilizados no Evangelho. Significa a vida, significa a prosperidade, a fartura. E Jesus então vai de novo usar a uva, a videira ou a vinha, ou vinhedo, para trazer uma lição para a gente. Essa parábola, ela é intrigante, como eu falei, e muito controversa, se você ler ela ao pé da letra. Interessante, essa parábola está somente no Evangelho de Mateus, e não nos outros evangelhos aí sinóticos de Lucas e Marcos, nem no Evangelho simbólico de João. Mas ela está contida no Evangelho, no nosso capítulo 20. Único capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, interessante, que não possui comentários do próprio Kardec. Geralmente, quando ele aborda, faz um capítulo, a construção do capítulo, com as mensagens dos Espíritos codificados, ele no final faz o seu próprio comentário. Nesse capítulo, a gente não tem nenhum comentário de Kardec. É algo realmente assim, diferente. Então vamos lá, aqui temos uma grande plantação de vinhos, já no sistema de espaldeira, que é o sistema aí mais moderno de cultivo das uvas viníferas. E nessa parábola é necessário conhecer o que significa o quê, ou seja, Jesus faz analogias. Que analogias são essas? Vamos deixar bem claro. O dono da vinha é Deus.
Então, o senhor da casa, ou o senhor da vinha, ou o senhor do vinhedo, o dono da plantação de uvas é Deus. Tá? A vinha ou vinhedo é o universo, é a humanidade encarnada. E quem são os trabalhadores? Somos nós, as almas encarnadas. E o trabalho na vinha é a prática da lei do amor. E o que é o salário ou o pagamento, né, dos trabalhadores da vinha? É a felicidade, é a evolução espiritual, que muitos outros companheiros de outras crenças cristãs falam em salvação. Nós espíritas não falamos em salvação abrupta, uma vez e acabou e estou salvo. Não. Nós caminhamos em direção à evolução para uma classe espiritual melhor, para mundos mais leves, mais sutis, mais evoluídos. E estamos aqui em um mundo de expiações e provas e sabemos as nossas mazelas. Bom, vamos lá, vamos destrinchar essa palestra. Jesus então começa a contar, porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que sai de madrugada, um dono de vinha, a fim de contratar trabalhadores para a sua vinha. Então ele acorda cedo, tem um grande trabalho no vinhedo, tem uva para colher, tem mato para carpir, tem que tirar as folhas velhas, tem que adubar, tem que cercar. Então é um grande trabalho no vinhedo. Então o que ele faz? Ele sai de manhã bem cedo e ele encontra uma turma de trabalhadores. E então ele combina com os trabalhadores o que se devia pagar na época combinado, seria a média, seria R$80 para cada dia de trabalho. Então ele pega, coloca todos esses trabalhadores ali no seu veículo e leva para o vinhedo. Mas é interessante que era um vinhedo muito grande e ele percebe que essa primeira turma, esses trabalhadores, não são suficientes, não só porque são em pequeno número, mas porque eles já chegam, já ficam tranquilos, já deitam, já começam de conversa, já param para fazer refeições, ficam maior parte do tempo reclamando do sol, que está calor, e é um trabalho muito moroso. Ele não percebe que essa turma, não trouxe ferramentas adequadas, não tem uma boa disposição para o trabalho. Então o dono da vinha sai de novo, às 9 horas da manhã. E ele viu na praça outros que estavam desocupados e então disse-lhes: que vocês estão desocupados? Então vamos lá trabalhar na minha vinha e eu vou lhe pagar o que for justo. E eles foram. Mas esses últimos trabalhadores também pareciam que não iam dar conta do trabalho. Ficavam conversando, Tinha muita uva para colher, tinha muito mato para carpir, E essa segunda turma também não agradava muito ali o ânimo de trabalho. E ele percebeu que aquele dia seria perdido. Então ele sai de novo, já era 3 horas da tarde, meio-dia, 3 horas da tarde, e ele vai para a cidade e contrata mais trabalhadores, sempre com aquela conversa: olha, estou precisando terminar uma colheita de uvas. E é claro que muitos perguntavam: mas agora o dia já avançou. Não, vamos lá trabalhar e eu pagarei o que for justo. E a turma estava lá trabalhando e ele percebia: poxa, não vão dar conta. Então ele saiu por volta das 4 horas da tarde com seu ônibus, foi de novo lá no Sindicato dos Trabalhadores, lá na praça onde se reuniam o povo do trabalho, e pegou aquela última turma,
né? Por que vocês estão desocupados o dia todo? Ninguém lhes deu trabalho? E eles falaram, não conseguimos trabalho, porque ninguém nos contratou. E então o dono da vinha disse, vão também para o trabalho na minha vinha. E colocou todo mundo no ônibus, já no final da tarde, e foi para o vinhedo. Só que essa última turma que chegou, mas chegou com uma disposição, chegaram com tesouras delicadas, chegaram com boas botas, com caixas, tinham cuidado com o vinhedo e tinham uma disposição para o trabalho assim fantástica. E ele falou, eu vou conseguir terminar a colheita hoje, né, até o pôr do sol. Tá? E essa última turma realmente deixou o dono do vinhedo muito satisfeito, né? Enquanto alguns já estavam descansando, achando que cada vez ia chegando mais trabalhadores, iam encostando, falando, chegou mais gente para trabalhar e vamos ficar aqui no bem bom, e essa turma nova, né, que dê conta do trabalho. E segundo as previsões do dono da vinha, deu tudo certo. Caiu o sol e ele conseguiu colher tudo, e a sua vinha deu uma produção maravilhosa, os cachos estavam bem cuidados, e ele ficou super satisfeito. Então, já no final do dia, né, ao cair da tarde, né, o senhor da vinha chamou o seu capataz, tesoureiro, o administrador da fazenda, né, e falou para ele, chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Então aquela turma que chegou por último ia receber o pagamento. Tá. Então, vindo os últimos contratados, ele começou a pagar a todo mundo R$80. Receberam R$80 cada um. Ao chegarem os primeiros, então, aquele pessoal que chegou de manhã, aquele pessoal do bem bom, mais tranquilo, receberam R$80, mas eles pensavam que, já que o pessoal que chegou no final da tarde estava recebendo 80, eles poderiam receber mais, né? Mas não, receberam R$80 cada um. Mas tendo recebido, resmungaram contra o dono da fazenda, dizendo, poxa, esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor de todo um dia de trabalho. Mas o proprietário, então, o dono da vinha, respondendo, disse a um deles, amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo R$80? Toma-o, o que é teu, e vai-te, pois quero dar a estes últimos tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os seus olhos, porque eu sou bom? E assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Essa parábola, ela ilustra a humanidade encarnada. Aqueles trabalhadores da última hora, mais preparados, já tarimbados por encarnações anteriores, e que são chamados no momento final para o cumprimento da missão. E aqueles que pegaram o trabalho no começo, não conseguiram entregar o serviço a contento. Então, nessa parábola, a gente chega aí a algumas conclusões. Primeiro, vale o combinado. Não espere nada mais além do combinado. Se o patrão combinou com você pagar tanto, tá? Você vai exigir aquilo que foi combinado. Antiguidade não é posição. Para aqueles que vêm aí da vida militar, antiguidade não é posto. Tá? Você está muito tempo encarnado, muitas encarnações, não significa que você tem mais mérito. Depende de como cada um evoluiu ao longo e aproveitou as suas encarnações.
antiguidade, tempo de trabalho na vinha não é posto. Não invejeis o benefício a outro. Se foi combinado tanto e outro está recebendo o benefício, isso é muito comum no nosso ambiente de trabalho. Quando a gente vê alguém ser beneficiado e a gente logo começa a maldizer essa pessoa, se sentindo injustiçado. A gente não pode ver outras pessoas serem beneficiadas. Não menosprezei o trabalho alheio. A gente está sempre procurando criticar o trabalho alheio e a gente não olha para a nossa produtividade, para a nossa vontade de trabalhar, né, para o nosso rendimento. A gente está sempre colocando defeito no trabalho dos outros. E outra coisa, a produtividade não corresponde a tempo trabalhado. Então, aquele que vai cumprir o expediente e não vai fazer nada, tá? A produtividade é dada pelo empenho. É uma coisa muito diferente do tempo trabalhado. A gente pode passar encarnações e encarnações e não aproveitar essas encarnações e a gente não se melhora. Quantidade de trabalho também é diferente de qualidade. Nem sempre os primeiros que chegam são os que mais produzem e que vão concluir a missão. Às vezes são os trabalhadores da última hora. E temos mais conclusões. Tem valor a permanência do trabalhador até o término da missão. Vemos que aquela primeira turma, quando viu que outras turmas chegaram, já foram abandonando, já foram se encostando. No reino dos céus, tem valor a disposição para o trabalho sem visar recompensa. Então isso é muito interessante para o trabalho. A gente adquire os chamados bônus hora com o nosso trabalho em prol da mensagem de Jesus, mas a gente não tem que ver isso como barganha. Nós não podemos barganhar com o mundo espiritual ou com a inteligência suprema. Ao questionar as decisões da inteligência suprema, Deus, não se revolte, mas procure compreendê-la buscando, sobretudo, a autocrítica e a razão das bases da doutrina espírita. Mesmo que ainda não possamos penetrar na complexidade da sabedoria divina, conforme-se com o que lhe é devido e busque a reforma íntima. Os últimos trabalhadores da última hora se assemelham ao trabalhador espírita. Temos a facilidade da instrução através dos livros do Kardec, né? Ou seja, temos ferramentas mais modernas para trabalhar na seara da lei do amor, mas não pensemos que por isso devemos ganhar um salário maior. Não. Tá? Procuremos antes ver se estamos servindo bem para merecermos o sublime pagamento da vida espiritual. Essa é uma frase da nossa saudosa Terezinha Oliveira, que já esteve palestrando nessa casa há alguns anos atrás. E próprio Jesus dizia: a quem muito foi dado, muito será pedido. E para finalizar, eu escolhi aí nossos grandes vultos históricos, uma das maiores sabedorias, mente humanas que já encarnaram nesse Brasil, que foi Rui Barbosa. E como grande tribuno advogado, ele sempre dizia: tratar iguais com desigualdade é cometer injustiça, mas tratar desiguais com igualdade também é cometer injustiça. Muito obrigado, irmãs e irmãos.